for um pouquinho, diga eu. Eu também quero. Preciso que ele fale comigo também. Irmãos, eu fiquei sabendo que ia pregar faz alguns minutos. E enquanto isso, eu percebi que a nossa irmã Ana Paula, ela subiu aqui e na sua saudação ela disse alguma coisa a respeito do vento, né? Quando ele bate, quando ele sopra, a dificuldade que a gente tem de lidar com isso. O nosso irmão Luciano também disse a respeito do vento aqui. Então nós vamos pregar e o tema da mensagem é o propósito do vento. O porquê que muitas vezes o Senhor permite que esse vento sopre na nossa vida. Nós, como pentecostais, quando estamos passando por alguma adversidade, logo nós dizemos: eu estou no vento, eu estou na peleja, eu estou na dificuldade, não está fácil. Então nós vamos entender o porquê que muitas vezes o Senhor ele permite com que esse vento ele sopre nas nossas vidas. Amém? Vamos lá para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 6. Glória a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga domingo que vem eu estou na escola bíblica dominical. Glória a Deus. O Evangelho está fácil, né? Versículo 45. Marcos 6, 45 em diante. Diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E, sobrevindo a tarde, estava no barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Amém? Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós queremos Te agradecer por mais uma oportunidade de ser ministrados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Pai querido, Pai amado, de mim mesmo bem sei que nada tenho a oferecer à Tua igreja, Senhor. Se não for o Teu Espírito, Senhor, falando através da minha boca, Senhor, nada podemos fazer, Pai. Senhor, se eu falar, Senhor, a Tua igreja não vai ouvir, mas se o Senhor falar, Pai, a Tua igreja vai ouvir, vai ser ministrada, vai ser curada, vai ser transformada, Senhor, vai receber uma palavra de renovo, Senhor, uma palavra de transformação, porque a Tua palavra, ela é viva, Senhor, ela é poderosa, Senhor. Então nós queremos ser ministrados pelo Teu Espírito nesta noite, Senhor, começando de mim, que sou carente também, Senhor, de ser ministrado pelo Teu Espírito Santo, de ser ministrado pelo Senhor. Te peço, ó Senhor, fala conosco nesta noite, ó Pai, fala aos nossos corações, Senhor, ensina-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, pelo poder da Tua palavra, porque a palavra que sai da Tua boca não tornará vazia, sem antes produzir o efeito no qual foi mandado, ó Pai. Então nós queremos a palavra que sai da Tua boca, não que sai da boca do homem, ó Pai, mas é que sai da Tua boca, o Senhor que está sentado em um alto e sublime trono, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, fica conosco, ministra os nossos corações nessa noite. Isso nós te pedimos, Senhor, sempre no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Senta glorificando a igreja. Glória a Deus. Mais um dia na vida do Mestre, mais um dia na vida de Jesus Cristo, em que Ele
Ele operou sinais, maravilhas, prodígios, onde Ele curou, libertou, transformou vidas. Chega no final deste dia, no cair da tarde, Ele pede para que os discípulos entrem em um barco, mas dessa vez um pouco diferente, porque Ele disse que ficaria, que Ele não iria, não acompanharia os discípulos neste momento. Então Ele pede para que os discípulos entrem naquele barco e atravessem até a outra banda, até o outro lado. E Jesus Cristo ficou, porque Ele queria ter um propósito. Ele tinha um propósito, um particular com Deus. Ele queria subir ao monte para orar, e Ele pediu para que os discípulos entrassem naquele barco. E eu pergunto para a igreja: os discípulos obedeceram? A princípio não, porque nós vemos aqui que a palavra do Senhor diz no versículo 45: e logo obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Só é obrigado a fazer alguma coisa quem não quer fazer. Quando eu não quero fazer algo, ou alguém me obriga, e essa pessoa ela tem uma autoridade sobre a minha vida, então eu faço não porque eu quero, mas porque eu sou obrigado. Aqui eu entendo, meu irmão, que você não é obrigado a servir a Jesus, você não é obrigado a se tornar um discípulo de Jesus, você não é obrigado a concordar com seus ensinamentos. Mas uma vez que você aceitou, uma vez que você entendeu esse chamado, uma vez que você aceitou esse chamado, uma vez que você se dispôs a seguir e a andar segundo os seus estatutos, segundo os seus mandamentos, vai existir momentos em sua vida que você não vai ter outra escolha, mas você vai ser obrigado a fazer aquilo que o mestre mandou. Tem momentos em que eu não tenho escolha, tem momentos que eu preciso ir contra a minha vontade, contra os desejos do meu coração, contra a vontade da minha carne, contra a vontade da minha alma, para obedecer ao mestre, porque ele tem sempre o melhor para mim. Afinal de contas, eu me dispus a segui-lo, porque eu entendo que ele sempre tem o melhor para mim, porque a Bíblia me ensina que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ainda que por muitas vezes eu não quero fazer. Mas a palavra do Senhor me diz aqui bem claro: Ele vai te obrigar. Você é discípulo dele, então Ele vai te obrigar. Existem momentos em que nós estamos no barco e nós olhamos para um lado: Jesus, eu não estou te vendo. Eu olho para o outro e Jesus, eu também não estou te vendo. E eu não entendo nem por que eu estou neste barco. E talvez você entrou aqui nesta noite e você está dessa forma. Você olha para um lado, você olha para o outro e você quer entender o porquê que você está nessa situação. Você quer entender por que Jesus te colocou nessa situação. E você não entende, meu irmão, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus tem propósito dentro desse barco. Existem momentos em que o Senhor ele não vai se mostrar a você face a face. Existem momentos em que o Senhor ele não vai revelar o propósito dele na sua vida. Existem momentos em sua vida em que vai parecer que Jesus Cristo ele te abandonou, como os discípulos estavam sentindo neste momento. Vai existir momento em que ele vai fazer como ele fez com Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele vai deixar um ponto de interrogação, ele não vai dizer qual é o propósito verdadeiro, mas se você crê no Deus que você serve, se você entende que ele tem todo o poder, meu irmão, vai para a suribicanda da batalha, aceite o chamado para mandar a batalha. Não lute contra a vontade de Deus, meu irmão, porque se você escolheu a segui-lo, se você escolheu ser um discípulo dele, meu irmão, quando você luta é pior. Jesus obrigou: entra e vai até o outro lado. Sabe o que me chama a atenção, meu irmão? Que Jesus pediu para que eles fossem até o outro lado. Era à tarde. Jesus foi até o monte, orou. A hora que Jesus olha, o vento está batendo, eles estão em desespero, eles estão remando contra aquele vento. A Bíblia me diz aqui, nós temos, meu irmão, que já era a quarta vigília da noite. E o que é a quarta vigília da noite? No calendário, no horário judeu, a primeira vigília, ela acontece, meu irmão, entre 6 e 9 da noite. A segunda vigília das 9 à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3. E a quarta vigília da noite, que é a última, ela acontece das 3 da madrugada até as 6 da manhã. E a Bíblia diz aqui que já era a quarta vigília da noite.
Ou seja, muitas e muitas horas já haviam se passado, e Jesus Cristo da praia olha para eles, e eles ainda estão no campo de visão do Mestre. Ou seja, eles ainda não tinham evoluído, eles ainda não tinham entendido que era para ir para o outro lado da margem, e eles estão no meio do vento, e eles estão remando. A Bíblia diz que o vento lhes era o contrário. Versículo 48 diz assim: vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximando-se dele, andando sobre o mar, olha o que Jesus quis fazer: e queria passar-lhes adiante. Eles estavam remando, e eles entendiam que o vento era contrário. Mas Jesus Cristo começa a andar sobre as águas, começa a andar sobre o mar. Mas o interessante é que a Bíblia diz que Jesus quis passar-lhes adiante. Jesus queria passar pelo barco, passar por onde eles estavam e continuar a caminhada. E aqui sabe o que eu entendo, meu irmão? Eu entendo que o vento era contrário segundo os propósitos e a intenção deles, mas não segundo os propósitos e a intenção de Jesus Cristo. Porque quando Jesus quis passar-lhes adiante, Jesus estava mostrando para eles: eu coloquei vocês no barco e eu mandei vocês atravessar. Vocês pararam no meio do caminho, e o vento que eu mandei era para vocês passar para o outro lado da margem. E vocês estão lutando, achando que o vento é contrário, mas o vento não é contrário, o vento é a favor. O vento, meu irmão, é para fazer você voltar aos propósitos de Deus. É para você voltar a obedecer aquilo que Ele mandou, aquilo que Ele designou. Jesus quis passar-lhes adiante, porque Jesus queria mostrar: filho, é para o outro lado, é do outro lado da margem que eu quero você. E quando você ficar no barco, meu irmão, querendo remar contra o vento, você vai se fadigar, você vai se cansar, você vai sofrer, você vai se angustiar, você vai se desesperar, e você não vai sair do lugar. Mas quando você entender, meu irmão, que esse vento que está soprando na sua vida é um vento de direcionamento, ou redirecionamento, está redirecionando a sua vida, porque você ainda não entendeu que Jesus, Ele mandou, Ele deu uma ordem, e é do outro lado. E Jesus pediu para que eles fossem para onde? Betsaida. Sabe o que significa Betsaida? Lugar de pesca. Quando Jesus chamou os discípulos, alguns deles chamou para quê? Para que eles se tornassem pescadores de almas, para que eles se tornassem pescadores de vidas, para que eles ganhassem almas para o reino de Deus. E Jesus então disse: agora passa para o outro lado, porque eu quero agora começar a cumprir aquilo que eu chamei, o motivo pelo qual eu chamei vocês. Passa, atravessa. Mas eles não estavam entendendo. Meu irmão, não luta. O vento está soprando. Deus tem propósito nesse vento. É para te trazer de volta para o caminho. É para te trazer de volta para o propósito de Deus na sua vida. É para que você comece a olhar lá para o passado, lá para trás, para o seu chamado, para aquilo que você fazia e que você não faz mais, da calabaxé. Para que você volte a confiar no Deus que você serve. Para que você entenda que Ele está no controle da sua vida. Mesmo que Ele não te dê prova real de que Ele está no controle, meu irmão, Ele está no controle. Ele não desampara os seus, Ele não desampara os seus. Ainda que o vento está forte, ainda que a peleja está difícil, ainda que você olhe para um lado e para o outro e você não enxerga a sair da solução, meu irmão, você está no barco, Jesus está dizendo nesta noite: se você ligou o motorzinho do seu barco, desliga. Se você pegou o remo, solta. Levanta, meu irmão, as velas do teu barco. Levanta a vela do teu barco. Levanta a vela e deixa o vento soprar. Levanta a vela e deixa o vento bater. Levanta a vela e deixa o vento te conduzir. Deixa o vento te levar. Porque aquele que acalma
você tem que estar. A travessia não é fácil. A travessia, meu irmão, quando nós não entendemos que foi o próprio Deus que nos obrigou, foi o próprio Deus que nos colocou, foi contra a nossa vontade. Senhor, eu não queria estar passando por isso, mas foi Ele que colocou, foi Ele que obrigou. E se eu entendo que Ele está no controle, meu irmão, eu não posso me desesperar. Eu preciso entender que Ele está no controle, porque quando eu me desespero, meu irmão, ainda que Ele se apresente a mim, sabe o que eu faço? Como os discípulos, tenho dificuldade até para reconhecer que o Mestre está de volta, porque a Bíblia diz, se você ler mais adiante, vai ver que eles se desesperaram, começaram a gritar, e eles começaram a imaginar que era um fantasma. Eles já não conseguiam mais nem reconhecer aquele que tinha dado a voz de comando a eles. Eles já não conseguiam mais nem reconhecer aquele que estava no controle da situação. Deus te obrigou, meu irmão, entenda. Você não queria passar pelo que você está passando. Foi Jesus que te obrigou, foi Jesus que te colocou. É Ele que está no controle. E Ele manda te dizer, Ele tem propósito nesse vento, Ele tem propósito dentro do barco, Ele tem propósito nessa situação. Você só precisa entender e confiar e crer que Ele está no controle. Ainda que você olhe para o lado do barco, ainda que você olhe para o outro lado e você não enxergue Jesus Cristo, meu irmão, Ele está do outro lado da margem, Ele está te enxergando, Ele está te vendo. E ainda que Ele falte fé, meu irmão, mesmo que Ele tenha que andar sobre o mar, que Ele tenha que atravessar, Ele vai ao teu encontro. Aleluia! Você não vai morrer nesse vento, meu irmão. Você não vai morrer nesse vento. Esse vento é vento de direção para a sua vida. Esse vento é vento que vai fazer você, meu irmão, voltar ao que você era antes. Segundo o propósito do vento. Ezequiel, capítulo 37. Passagem bem conhecida, todo mundo aqui conhece o vale de ossos secos. A visão em que o Senhor dá a Ezequiel, para mostrar qual era a real condição daquele povo, para mostrar como aquele povo estava vivendo, de que forma com que eles estavam. E eles não estão em uma visão posto no meio desse vale, e nesse vale ele vê ossos sequíssimos, que são muitos ossos. Mas o Senhor então dá ali a ele uma mensagem de esperança, dizendo que Ele pode fazer com que aqueles ossos se juntem novamente, em que haja carne, em que haja nervos, em que haja pele novamente, em que haja, ou seja, restauração para aquele povo, restauração para aqueles ossos. Então o Senhor dá uma voz de comando e diz para ele assim: profetiza então no meio do vale, para que haja vida novamente, para que haja restauração no meio do vale. E a Bíblia me diz, meu irmão, no capítulo 37 de Ezequiel, no versículo 7: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Veja que ele profetiza, e quando ele profetiza, o Senhor ouve lá no céu. Então aqueles ossos começam a se juntar, o esqueleto está formado, de repente começa a estender nervos sobre aquele esqueleto. Daqui a pouco a carne começa a crescer, a pele começa a se estender, e todos que olhavam para ali, se pudessem contemplar, ia ver um grande milagre de Deus, ia ver o vale de ossos secos se tornarem um monte de vidas, de pessoas novamente. Aqueles corpos agora já não estavam mais como ossos, mas estavam completamente
Espírito. E a partir do versículo 9, ele diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. O segundo propósito do vento, meu irmão, é o vento que sopra dos 4 ventos, trazendo vida. 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 Sabe o que acontece, meu irmão? Muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, muitas vezes nós estamos servindo a Deus, e quando nós chegamos na casa do Senhor, nós chegamos como um vale de ossos secos, nós chegamos completamente destruídos, nós chegamos completamente assolados pelo inimigo, por Satanás, pelo diabo, família destruída, vida sentimental destruída, vida financeira destruída. E quando nós chegamos aqui, meu irmão, começam a vir profecias, e o Senhor então começa o processo de restauração na nossa vida. Ele começa a restaurar, ele começa a devolver aquilo que o inimigo tomou, e o Senhor então começa a fazer uma grande obra na nossa vida. Sabe o que acontece? Muitas vezes o crente aquele que vem buscar a Deus sabe quando? Da primeira profecia. Ele para na restauração, ele se conforma com a restauração, ele se conforma com o primeiro milagre. Afinal de contas, Deus já fez algo tão grande, que quando eu cheguei no vale de ossos secos, mas olha agora como meu corpo está bonito, olha agora como houve mudança, como houve restauração. Só que eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: se você não buscar a segunda profecia, se você não buscar, meu irmão, que o Espírito de Deus, ele traga vida, e vida em abundância, e vida verdadeira sobre a sua vida, eu quero te dizer, meu irmão, que tudo aquilo que o Senhor restaurou vai apodrecer de novo. A minha restauração não é mais importante do que a minha salvação. A minha restauração não é mais importante do que a minha comunhão. A minha restauração não é mais importante do que o Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele tem poder para fazer abundantemente mais do que aquilo que eu peço, que eu penso, que eu espero. Eu sei que Ele pode, mas acima de tudo eu preciso de vida. Aleluia. E vida verdadeira, e vida que só Ele pode dar. Aquele vale, meu irmão, havia sido restaurado completamente, mas quando Ezequiel ele olha, ele entende: Senhor, mas está faltando vida na bacana, na batalha. Então o Senhor diz: filho, então profetiza de novo, profetiza mais uma vez para que haja vida, porque todos nós sabemos, meu irmão, que aquilo que não há vida apodrece, se deteriora, acaba, se destrói. Se Ezequiel tivesse saído do vale sem a segunda profecia, o que ia acontecer? Dentro de pouco tempo, se ele voltasse para o vale, ele ia ver novamente outro vale de ossos sequíssimos. Sabe aquele crente, meu irmão, que ele vem para a casa do Senhor, e ele vem porque ele está buscando o que Jesus pode dar para ele, e não o que Jesus é. E ele começa, e Deus começa a restaurar. Mas quando ele entende que ele precisa se entregar verdadeiramente, e que o Senhor pede: filho, agora vem o momento da segunda profecia. E a segunda profecia, meu irmão, quando vem como? Vem com vento. Sopra dos 4 ventos, para que haja vida neste lugar. Aleluia. E aí quando começa a ver o vento, meu irmão, é quando Deus começa a me provar, para saber onde está o meu coração, se está na primeira restauração, ou se verdadeiramente eu quero uma vida verdadeira, vida de intimidade com Cristo,
Você já alcançou grandes coisas comigo, mas agora o vento vai soprar. E não adianta você querer fugir, porque se você for para a esquerda, o vento vai vir. Se você for para a direita, ele vai vir. Se você recuar, ele vai vir. Se você prosseguir, ele vai vir também, porque o vento ele vem dos quatro ventos. Ele vem dos quatro cantos. Ele vem do norte, do sul, do leste, do oeste, meu irmão. Ele vem de todo lugar. Ele vem para trazer vida, meu irmão. Não rejeite essa vida que Deus tem para você, porque é ela que vai te sustentar, é ela que vai te manter, meu irmão, na presença do Senhor, é ela que vai te manter no corpo de Cristo. Porque se não houver vida, meu irmão, logo o corpo rejeita. Existem algumas doenças, não existe? Aí que começa a apodrecer, às vezes um dedo, uma perna, um pé, e logo o corpo vai rejeitando, e precisa ser lançado fora, e precisa sair da basura de cana. Se não houver vida, apodrece da basura de cana. Deus quer te dar vida, Deus quer te dar vida, Deus quer te dar vida. Recebe a vida que Cristo propõe para você. Na basura de cair, não reclame do vento da basté. Ai, que cabaçura de cair. Este vento que está soprando na basté é para que você tenha experiências com Ele, é para que você aprenda a depender dele. Aprenda a confiar nele. Olha agora, aleluia. Somente esse Espírito pode te dar esta vida, meu irmão. Quem tem esta vida não vai sucumbir diante das dificuldades. Quem tem esta vida Jesus, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que Deus tem para você é muito maior do que você pensa. Mas você não pode rejeitar a segunda profecia. Você não pode rejeitar com que esse vento sopre sobre a sua vida. Você não pode murmurar da basura e me cai. Terceiro propósito do vento, Êxodo 14. Aleluia. 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 Sabe quando você perde o controle da situação? Sabe quando a coisa está tão difícil? Está tão difícil que você pensa assim, não dá para piorar. E às vezes vem pior. É o que Moisés estava vivendo aqui em Êxodo 14. No meio de um povo murmurador, Deus levanta ele como um grande líder. Deus levanta ele com o propósito de trazer libertação àquele povo que estava cativo no Egito durante tantos e tantos anos. Mas em meio às dificuldades, aquele povo começa a murmurar, porque eles chegam em um ponto em que eles estão completamente encurralados. Eles olhavam para um lado, não tinha solução, eles olhavam para o outro, não tinha. Eles estão de frente para o Mar Vermelho, eles não conseguiam atravessar. Eles olham para a esquerda, tem uma cadeia de montanhas, eles olham para o lado direito, outra cadeia de montanhas. E quando eles olham para trás, quem vem? Faraó
lá no Egito, sepulturas suficientes para que nós morrêssemos lá e fôssemos enterrados. Será que lá não era melhor? O porquê que Deus permitiu que você nos tirasse de lá para a gente morrer aqui? Porque agora nós estamos encurralados, não tem mais para onde ir, não tem o que fazer. Moisés então começa a se desesperar e fala: Deus, e agora? O que eu faço, Senhor? O irmão Luciano leu aqui, disse que o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Moisés, o que você tem na mão, Senhor, um cajado, estende ele então sobre o mar. Moisés estende aquele cajado sobre o mar e o que acontece? O mar se abre na mesma hora? Não. E quando Moisés achou que as coisas não podiam piorar, ele começa a viver uma situação que ele fala: meu Deus, piorou. Às vezes, para os nossos olhos, meu irmão, as coisas estão só piorando. Isso é um olho humano. Mas Deus está olhando lá para cima, está melhorando, filho, calma. Êxodo 14, 21 diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. O Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental por toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Glória a Deus. Veja, meu irmão, que quando ele estende as mãos e quando ele dá ordem, então o mar ele não se abre na mesma hora. Naquela noite, naquela escuridão, o povo murmurando, ele não vendo saída, Faraó vindo com seus cavaleiros atrás para dizimar aquele povo todo. Quando ele estende as mãos, a Bíblia diz que começa a soprar um vento forte, e soprou durante toda aquela noite. Glória a Deus. Terceiro propósito e último para a gente encerrar. Terceiro e último propósito do vento na sua vida é o vento que te dá o livramento. É o vento que te tira da mão do inimigo. É o vento, meu irmão, que faz você atravessar o mar seco da Basté. É o vento que faz você viver o impossível diante de Deus. Porque aquele vento, meu irmão, que começou a soprar durante toda aquela noite. Imagina só, meu irmão. Se coloca no lugar de Moisés e daquele povo, sem esperança nenhuma, e quando eles pensam que Deus vai fazer um milagre na hora imediata, começa a soprar um vento. Imagina só aquele vento forte soprando durante toda aquela noite. A angústia que eles viveram, meu irmão, até que eles entendessem qual era o propósito daquele vento. O desespero que não foi aquela noite, até que eles pudessem contemplar e enxergar o grande milagre de Deus que estava na frente deles. Sabe o que o Senhor fala no meu coração agora? O vento que você está passando, meu
em juízo, tu as condenarás. Contra os escolhidos não vale encantamento, contra a igreja de um Deus vivo não vale palavra de maldição. As armas do inimigo não têm poder. Manda aquela bastura e me cai na batalha. Glória a Deus. Aleluia. O mesmo Deus, meu irmão, Ele te colocou no vento. É o Deus que está abrindo o mar. É o Deus que está fazendo milagre. Na mana subcai. Quando Moisés estava nessa situação, meu irmão, até o anjo que estava diante dele, até o anjo que estava caminhando na frente deles, na hora que ele olha já não está mais. Mas a Bíblia diz que o anjo que estava à frente, então ele vai para trás, ele vai para as costas. Meu irmão, você está olhando, você não está vendo nada. Nem o anjo da Bacalabasté, nem aquele que se dizia fiel, nem aquele que estava do teu lado. Mas fique tranquilo, meu irmão. Se Deus tirou o anjo que estava na tua frente e você não está enxergando mais, é porque Ele sabe que na sua retaguarda estava vindo o inimigo, e Ele está protegendo as tuas costas, Ele está protegendo a tua retaguarda, meu irmão, para que o teu inimigo não pegue você de surpresa e te derrube. Deus está no controle da situação. O vento que está soprando, meu irmão, Ele te dá direção, Ele te traz vida e Ele te dá livramento. Glória a Deus. Entenda o propósito do vento na tua vida e entenda que esse vento foi o próprio Deus que ordenou que soprasse na tua vida. Aleluia. E você não deve murmurar. Aleluia. O irmão Luciano leu Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós. Se o vento está forte, meu irmão, não tem palavras de bênção para lançar, se calem. Deixa Deus trabalhar. Eu agradeço a oportunidade de falar, Jesus. Vocês creem nisso? Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Amém, queridos? Enquanto acreditarmos que nosso Deus está no controle de tudo, enquanto continuarmos com fé, confiando que o nosso Deus não mudou, e que Ele permite sim, nós passamos às vezes por adversidades, por lutas, para que o nome dele seja exaltado, para que nós vivemos, não todos nós, consigamos vitória em nossas vidas, amados. Nós seremos vitoriosos, amém, amados? Amém, queridos? Que Deus prova, irmãos? Quem crê que Deus prova? Amém. Eu já vi momentos difíceis da minha vida, irmãos, de privações, já contei tanto sobre isso. Deus é um Deus de vitória. Na quarta-feira eu preguei e falei muito sobre isso. Que Deus é um Deus de vitória. Na quinta-feira eu preguei e falei muito sobre isso, não foi, irmãos? Deus é um Deus de vitória. E eu pregando ali na casa da irmã Lusa, eu falava do capítulo 13 de Lucas, sobre aquela mulher, irmão, que tinha um espírito de enfermidade sobre ela. Deus me dava coisas novas ali, dizia, queridos, que o líder daquela sinagoga era alguém que mais valorizava animais do que a própria mulher, porque Jesus disse que ele era hipócrita e que eles cuidavam dos animais do sábado, mas aquela mulher, para eles não tinha dignidade, não merecia, porque era sábado. Os interesses deles estavam assim. Mas Jesus enxergava ela e valorizava ela. Amém, queridos? Amém. Jesus é o mesmo, Ele não mudou. Se o teu líder aqui não consegue fazer com você, ou não te valoriza, o teu Deus faz.
valoriza. O teu Deus pode muito mais do que esse ser humano que vos fala aqui agora. O teu Deus pode mudar qualquer situação, reverter qualquer situação. Deus é um Deus de poder, é um Deus